O método 50-30-20 é a melhor forma de você organizar as suas despesas com os seus cartões de crédito. Foi dessa forma que eu comecei usando os meus cartões de crédito para me organizar financeiramente e eu acredito que seja a melhor forma para você utilizar os seus para também ter essa organização financeira. Fala pessoal, Marcelo aqui do Milhas com Marcelo e nesse vídeo eu vou te apresentar o método 50-30-20, que é o método que eu acho o mais interessante para a gente dividir as nossas despesas no cartão de crédito para assim ter uma boa organização, para você ter um bom controle sobre as suas despesas e também entender onde você pode diminuir mais os gastos e onde você pode ter um pouco mais de folga. E para você que fica até o final desse vídeo, eu vou te mostrar um bônus de como eu evoluí esse método para o que eu estou utilizando atualmente. Então vamos lá. O método 50-30-20 é um método para a gente utilizar os nossos cartões de crédito para pagar as nossas despesas. E por que isso é interessante? Porque pagando no cartão de crédito, você vai estar postergando aquela despesa que você tem. Em vez de pagar hoje, você vai pagar somente no dia do vencimento do cartão de crédito. Então esse dinheiro você pode trabalhar com ele. Você vai estar ganhando pontos ou milhas ou cashback de acordo com o cartão que você tem. E também você vai estar criando um relacionamento com a sua instituição bancária. Então por isso ele acaba sendo muito vantajoso e acaba sendo um método interessante para você ter essa organização financeira. Ainda nesse tópico do que é o método 50-30-20, eu acho que ele é interessante para aquelas pessoas que têm dificuldade em se organizar financeiramente. Por quê? Se você não tem o controle do que você está gastando, onde você está gastando, se é uma despesa essencial, não essencial, se é uma despesa essencial parcelada, e a gente vai entrar nisso mais para frente. Se você não tem esse controle, você não sabe como você poderia estar utilizando melhor o seu dinheiro, ou então você não sabe se você está gastando muito em coisas que são simplesmente supérfluas que você não precisaria gastar. Outro ponto que tem que ficar bem claro é que o método 50-30-20 é para dividir as suas despesas. Eu não estou falando aqui de receitas, eu não estou falando aqui se você ganhar R$ 1.000, você vai dividir os R$ 1.000 nos 50-30-20. Eu estou falando aqui que se você gasta R$ 1.000 por mês, se você gasta R$ 10.000 por mês, você deveria pensar em dividir as suas despesas através desse método. Então aqui eu só estou falando de despesas. Se você ganha 10.000 e gasta 5, é esses 5.000 que você tem que considerar para aplicar o método que eu vou te ensinar aqui. E para esse método funcionar, é necessário que você tenha 3 cartões de crédito. Se você não tiver 3 cartões de crédito, é interessante que você tenha pelo menos 2. Então, se você não tiver 3, que você tenha pelo menos 2 cartões de crédito para você aplicar esse método. E por que eu digo que é necessário que você tenha 3? Porque o 50-30-20 vem basicamente da divisão de despesas que a gente vai fazer entre um dos cartões. 50% nesse, 30% nesse segundo e 20% aqui no terceiro. Quando a gente fala para a pessoa que só vai utilizar 2 cartões, então seriam, nesse caso, 80% no seu cartão principal e 20% no seu segundo cartão. Então é interessante que você tenha pelo menos 2, mas o ideal para aplicar esse método seria que você tivesse 3 cartões. Tá, então tendo os 3 cartões, como a gente vai aplicar o método 50-30-20? No primeiro cartão, no seu cartão principal, no seu cartão que mais pontua, você vai pagar todas as suas despesas essenciais. E o que são despesas essenciais? É aquela despesa que você tem com o transporte para ir para o seu trabalho, é aquela despesa que você tem com a sua alimentação para você viver, é tudo aquilo que você vai precisar para sobreviver. Tudo aquilo que você gasta com isso é uma despesa essencial. Marcelo, pode ser que a gasolina seja uma despesa essencial? Pode, porque se você utiliza o seu veículo automotor para fazer as suas idas ao trabalho, é uma despesa essencial que você tem. Marcelo, pode ser que roupas sejam despesas essenciais? Pode ser que sim, porque se você utiliza, por exemplo, precisa ter um terno bom para o seu trabalho, aquilo dali se torna uma despesa essencial. O que não são despesas essenciais? Provavelmente aquilo que você compra que é um supérfluo. Ah, comprei um brinco novo que você nem precisava, comprei um relógio novo. Isso é uma despesa não essencial. Então, despesas essenciais é aquilo que você vai colocar no seu primeiro cartão, nesse caso, nesse daqui, no meu exemplo, né? E você vai ter que controlar até 50% das suas despesas nesse cartão. Então 50% das suas despesas podem ser despesas essenciais. Então se você está fazendo, aplicando o método dividindo aqui as suas despesas em 3 cartões, no seu primeiro cartão de despesas essenciais, com seus gastos de vida, para você sobreviver, os seus gastos para você sobreviver, você vai ter que colocar essas despesas no seu cartão, no seu primeiro cartão, no cartão que eu chamo de cartão 1. Quando eu falo de despesas essenciais e parceladas, a gente teria o cartão 2, que é esse daqui de trás, que eu não vou mostrar ele inteiro, mas que, porque tem dados sensíveis aqui nele, né? Então, despesas essenciais e parceladas você vai jogar nesse cartão 2. Por que a gente diferencia as despesas essenciais que não são parceladas no cartão 1, que vai ser 50% das nossas despesas, das despesas essenciais e parceladas? Porque você consegue ver, assim, qual é o seu custo de vida,
através do primeiro cartão. Então, se todo mês o seu cartão 1, que tem as despesas essenciais, dá em volta de 3, 3.500, 4, você sabe que o seu custo de vida para sobreviver são de 3 a 4 mil reais. E esse cartão, o segundo cartão que você vai utilizar para dividir essas suas despesas, ele vai ter dentro dele somente as despesas essenciais também, só que parceladas. O que é uma despesa essencial só que parcelada? Imagine que você está se mudando para morar sozinho e você precisa comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar. Isso são despesas essenciais, porque você vai precisar utilizar isso no seu dia a dia para sobrevivência, para ter mais conforto no seu dia a dia. Então, isso são despesas essenciais. E esse tipo de despesa eu não acho interessante você pagar à vista, eu acho interessante você pagar de forma parcelada. E daí você utilizaria o segundo cartão. Por que isso é interessante fazer? Porque com isso você sabe qual é o fluxo de despesas que são essenciais, mas que você tem que fazer o pagamento mês a mês através do segundo cartão. Então você vai, por exemplo, parcelar 10 mil reais em 10 vezes, então todo mês você vai ter R$ 1.000 de parcela para pagar desse segundo cartão. Então, o seu custo de vida é a soma desse primeiro cartão, mais o financiamento, entre aspas, que você fez através do segundo cartão. Então, você vai saber que é, nesse exemplo que eu estou dando, R$ 3.000 de despesas essenciais no primeiro cartão, mais os 1.000 aqui do segundo cartão. Então, vai dar em torno de R$ 4.000 que você sabe que é. Só que o benefício disso é que você sabe que as despesas desse segundo cartão, apesar de serem essenciais, elas vão sumir com o tempo, porque você vai chegar um momento que vai ter pago todas as parcelas e não vai precisar mais pagar. Então, o seu custo de vida ali, mensal, ele vai diminuir. Então, ele é para você ter esse controle. O que é essencial na minha vida, mas eu não preciso pagar à vista. Eu posso pagar parcelado, posso pagar a prazo. Então, isso você vai jogar aqui no segundo cartão. Já o terceiro cartão, que eu estou dando exemplo aqui, é o cartão da Amazon, ele vai ter todas as despesas que não são essenciais, sendo parceladas ou não parceladas. Por que é importante a gente diferenciar isso? Despesas que não são essenciais nesse caso. Porque aqui você vai saber, através da fatura desse terceiro cartão, desse cartão de crédito, qual é o seu nível de gastos com coisas que são supérfluas na sua vida. Por exemplo, comprei uma camiseta nova, um tênis novo que eu nem precisava, eu já tenho 10 tênis em casa e comprei mais um. Você vai passar no cartão de despesa não essencial. Por exemplo, pedi iFood esse mês 15 vezes, eu nem precisava pedir porque eu tinha comida em casa. Você vai passar nesse cartão número 3 de despesa não essencial. Quando chegar no final do mês, na sua fatura, você vai saber, nossa, eu gastei de despesa não essencial no mês passado R$ 2.000. Então você consegue ver a incongruência que tem entre as suas despesas. E esse valor que está aqui nesse cartão, ele não tem que ser maior do que 20% das suas despesas. Então, voltando à proporção, nesse primeiro cartão, que é o seu cartão 1 de despesas essenciais, ele tem que ter pelo menos 50% das suas despesas. No cartão 2, que são despesas essenciais também, só que parceladas, ele vai ter que ter pelo menos 30% das suas despesas. Até 30%. Aqui é 50%. E no último, ele tem que ter no máximo 20% das suas despesas. Porque você não tem que gastar mais do que 20% em coisas não essenciais na sua vida. Por isso que o método 50, 30, 20, ele é muito bom para você fazer esse controle financeiro através dos cartões de crédito. Então você consegue aliar os cartões de crédito no seu controle financeiro. Para quem tem apenas 2 cartões, que foi o exemplo que eu dei, 80-20, qual que vai ser a diferença? Para quem tem 2 cartões, você vai pegar tudo que eu te expliquei até agora, só que a questão das despesas essenciais vai ficar num cartão só. Por isso que ele vira 80, que ele soma o cartão 1 e o cartão 2, do último exemplo que eu dei, que é o 50% mais o 30%, então fica 80% de despesas essenciais e essenciais parcelados no cartão 1, e o cartão 2 ele fica somente para despesas não essenciais. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo aqui é simplesmente fazer a divisão do que é essencial na nossa vida para aquilo que não é essencial na nossa vida. Então isso é muito importante, porque daí sabendo o que não é essencial e quanto você gasta naquilo, você consegue ter, por exemplo, mais controle sobre aquilo que você pode cortar no seu dia a dia. Mas daí você pode me perguntar, Marcelo, não é mais interessante, por exemplo, que se eu tenho 2 ou 3 cartões, mas, por exemplo, um pontua muito e outro pontua muito pouco, não é mais interessante eu só acumular nesse cartão que pontua muito? Sim, pessoal, o que eu quero passar aqui para vocês não é a questão do retorno da pontuação de ambos os cartões. Aqui é a parte de organização financeira, tá? Mas se você já tem esse conhecimento de pontos, milhas aéreas, já tem essa parte de organização também dentro de você, então daí seria mais interessante que você de fato só utilizasse um cartão de crédito. Na minha estratégia, atualmente, eu utilizo o cartão de crédito melhor para aquele mês. Isso não significa a questão do fechamento da fatura e etc. Isso significa que conforme o ano vai passando, conforme os meses vão passando, existem promoções interessantes que a gente, utilizando determinado cartão ou outro cartão, a gente ganha mais pontos ainda naqueles meses, tá? Então,
isso é interessante que você tenha em mente. Então, eu, por exemplo, tenho cartões Blacks dos principais bancões e cada parcela do ano eu dou prioridade em um desses cartões para acumular pontos em cada um deles, tá? Para maximizar ainda mais o meu acúmulo de pontos, e isso é bem tranquilo de você fazer. Então, se você tem esse conhecimento de milhas aéreas e pontos e tem organização financeira, você pode sim focar naquele cartão que vai te dar a maior pontuação. Essa divisão que eu estou fazendo entre 2 ou então 3 cartões é para aquelas pessoas que não têm organização financeira e queriam se organizar, e daí utilizam o cartão de crédito como um aliado deles, para fazer esse processo um processo muito mais fácil de organização. E para você que ficou até o final, tem o bônus de como eu evoluí esse método 50, 30, 20 para o que eu utilizo atualmente. Pessoal, esse método, como eu disse, ele é muito bom para quem precisa se organizar, mas eu já sou uma pessoa que tem essa organização financeira junto comigo, então eu não preciso de fato dividir atualmente meus gastos dessa forma. Como eu disse, foi assim que eu comecei, foi assim que eu me organizei, mas não é assim que eu faço atualmente porque eu evoluí esse método. Atualmente, como eu disse antes para vocês, dependendo do mês que a gente está, eu utilizo uma estratégia diferente de utilização de cartão de crédito. Pode ser que nesse mês eu esteja utilizando mais os meus cartões do Santander. No mês passado utilizei mais do Bradesco, no começo do ano mais os cartões da Caixa. Em determinado período do ano utilizei os cartões do Inter, tá? Então, dependendo do mês, eu utilizo um cartão de crédito que vai me trazer mais benefícios para a minha vida do que os outros que eu tenho aqui na minha carteira. Pode ser que você não saiba como fazer isso para sua vida, mas está tudo bem. Eu quero dar como eu evoluí essa parte de organização, tá? E atualmente, para me organizar, para saber quanto que eu estou gastando em cada uma dessas categorias de despesas essenciais, essenciais parceladas, não essenciais, eu utilizo um aplicativo chamado Mobius, tá? Eu já utilizo ele já faz 6 anos, esse aplicativo. Eu acho que é um aplicativo muito bom para organização financeira. Eu vou deixar aqui um print de mais ou menos de como ele funciona. Se você achar que é interessante fazer um vídeo explicando mais de como ele funciona, essas coisas, deixa aqui nos comentários, que daí eu penso em fazer aí uma mini aula de como eu organizo, mas nele o que eu acho muito interessante é que eu consigo categorizar cada uma das minhas despesas e criar também planejamentos futuros. Com esses planejamentos futuros, eu consigo verificar quanto estou gastando em relação àquilo que foi planejado. Eu pensava em gastar esse mês R$ 1.000 somente em, por exemplo, alimentação. Nossa, eu vi que eu gastei 800. Então eu tenho uma folga ainda. Eu pensava em gastar esse mês, por exemplo, R$ 1.000 em lazer, em viagens. E eu vi que eu já gastei, a gente está no meio do mês e eu gastei já R$ 900. Então eu tenho só mais R$ 100 para gastar até o final do mês para obedecer o meu planejamento que eu fiz. Então ele é muito bom para você fazer esse controle. Eu gosto bastante de usar, já recomendei ele várias vezes, não ganho nada por isso para recomendar eles. Além disso, o que eu gosto desse aplicativo é que eu consigo visualizar quanto será o meu patrimônio no próximo mês, no outro mês, porque eu cadastro as minhas despesas, o meu planejamento de despesa para os próximos meses. Então vamos supor, hoje você tem um patrimônio ali acumulado de R$ 50 mil nas suas contas bancárias, mas você sabe que as suas despesas essenciais por mês dão em volta de 5, 6 mil reais, então você cadastra isso como despesas fixas lá no seu aplicativo Mobius. E se você andar para frente, quero ver como que eu vou estar em janeiro do ano que vem, em novembro do ano que vem, você consegue andar para frente no aplicativo e ele vai te mostrar qual que vai ser provavelmente o seu patrimônio lá, se você manter essas despesas e manter as suas receitas, porque ele faz essa conta automaticamente. E você verifica se aquilo dali está interessante para você ou se não está, para você dar um gás ainda mais para receber de alguma forma mais dinheiro ou então segurar um pouco mais as suas despesas. Então eu acho muito interessante essa funcionalidade nele. Então, pessoal, é dessa forma que o método 50, 30, 20 funciona e é dessa forma que eu evoluí ele para a organização financeira que eu faço atualmente com os meus cartões de crédito, com as minhas despesas. Eu acredito que vai ajudar muita gente que tem um preconceito de utilizar cartões de crédito para se organizar financeiramente. Vai ser uma forma muito fácil de você conseguir visualizar as suas despesas essenciais e não essenciais. E se você gostou desse vídeo, do que eu te mostrei até agora, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que está aparecendo aqui para você, porque nele eu falo de outras coisas relacionadas a cartões de crédito e milhas aéreas que também vai te interessar. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um até mais, fica com Deus e até o próximo vídeo.